Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao nosso canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças no YouTube. Desde já nós pedimos para você curtir e compartilhar esse conteúdo, se inscrever aqui no canal para poder receber as atualizações e também para alavancar o nosso número de inscritos, porque quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos poder transmitir a Santa Missa pelo YouTube. Por enquanto ainda não é possível. E pelo YouTube, que é uma ferramenta mais fácil de ser usada do que o Facebook, então muitas pessoas vão poder ter acesso à transmissão da missa. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do tema a respeito da ressurreição de Jesus. Nós fizemos uma primeira parte preliminar que nós postamos na semana passada e hoje nós estamos postando a segunda parte desse tema sobre a ressurreição. Então nós vamos já partir para o tema em si. E eu vou começar falando da narração do túmulo vazio. Tem um quadro sinótico. Um quadro sinótico é um quadro de comparação. O que significa a palavra sinótico? Synoptics, com a mesma visão. Geralmente um quadro sinótico, ele é um quadro comparativo. Existem muitos quadros sinóticos, sobretudo dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, comparando as narrações dos evangelhos, quando aparecem as mesmas passagens, quando não aparecem, quando há repetições, quando não há, como Mateus narra, como Lucas narra, como Marcos narra determinadas passagens. Então também existe um quadro sinótico, um quadro comparativo dos relatos do túmulo vazio nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. O tempo, primeira parte da narração. Quando aconteceu o encontro do túmulo vazio? Segundo o Evangelho de São Marcos, muito cedo no primeiro dia da semana. Segundo São Mateus, primeiro dia da semana, ao raiar do sol. No Evangelho de São Lucas, muito cedo também, no primeiro dia de semana. São Lucas depende muito de São Marcos. E São João, cedo, no primeiro dia da semana, ainda escuro. O sol não tinha raiado, não estava de dia. O que isso significa para nós? Qual a importância que tem para nós essas diferenças de narração do evento do túmulo vazio? Significa que, primeiro, cada evangelista teve acesso a um material de base. E esse material de base, que a gente chama de fonte, pode ter sido tanto uma fonte escrita, a conhecida fonte Q, fonte Quelle, que era uma relação de ditos de Jesus a respeito de Jesus, que as pessoas guardaram na memória e depois colocaram por escrito. Ou podem ter tido acesso a uma fonte oral. São Lucas, por exemplo, no Evangelho, relata muitas fontes orais às quais ele teve acesso, tanto fontes orais como testemunhas oculares. Depois, outro ponto de comparação das 4 narrações. As mulheres que vão ao túmulo. Quem são elas? No Evangelho de São Marcos e de São Lucas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. São Lucas ainda acrescenta Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, e outras mulheres. Em São Mateus, Maria Madalena e a outra Maria. E em São João, apenas Maria Madalena. Porém, no versículo 2 do capítulo 20 de São João, o verbo está no plural. Nós fomos. Esse nós de São João, do versículo 2 do capítulo 19, pode significar que João tenha querido ocultar deliberadamente a presença das demais mulheres para colocar em relevo a figura de Maria Madalena e o que vai acontecer a partir do túmulo vazio com ela. Motivo da visita para o túmulo vazio. No Evangelho de São Marcos, para ungir o corpo de Jesus. No Evangelho de São Mateus, para ver o túmulo. No Evangelho de São Lucas, elas tinham comprado aromas na sexta-feira, não puderam usar os aromas porque o sepultamento foi feito às pressas, então elas foram ao túmulo levar os aromas. No Evangelho de São João não se relata um motivo especial para Madalena ter ido ao túmulo. Aí acontecem fenômenos nessa narração. E cada evangelista vai narrar de uma maneira. São Marcos, a pedra tinha sido removida quando as mulheres chegaram. Tinha um jovem sentado à direita, à destra, à cabeceira. Em São Mateus, acontece um terremoto. O túmulo estava lacrado em São Mateus. Acontece um terremoto. Desce um anjo, remove a pedra. O anjo senta-se na pedra
e dialoga com as mulheres. Em São Lucas, a pedra havia sido removida e Madalena e as outras mulheres chegam. 2 homens estão em pé dentro do túmulo e é com eles que elas travam o diálogo. Depois, em São João, a pedra já havia sido removida. Há 2 anjos sentados dentro do túmulo, um à cabeceira, outro aos pés, do lugar onde Jesus estava colocado. Qual a função do anjo mensageiro? Vou deixar aqui por suspense, que daqui a pouco a gente vai entrar no pormenor do anjo mensageiro. A função do anjo mensageiro no túmulo. Porque o anjo ele tem uma função muito importante. A conversa. A conversa no Evangelho de São Marcos. O jovem disse, não temais. Jesus não está aqui. Ressuscitou. Vá avisar aos seus irmãos que ele vai para a Galiléia e lá eles verão. São Mateus vai repetir o mesmo diálogo de São Marcos. Não tenhais medo. Jesus não está aqui. Ressuscitou. Vá avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Em São Lucas, Madalena pensa ter visto 2 homens. E ela pergunta onde está o Senhor, onde colocaram. E eles retribuem a pergunta de Madalena também com uma pergunta. Por que procurais entre os vivos aquele que está... por que procurais os vivos entre os mortos? Jesus não está aqui, ressuscitou, como ele disse quando estava na Galileia. O diálogo de Madalena com o anjo no Evangelho de São João. Os anjos perguntam, mulher, por que choras? E Maria responde, porque levaram o meu Senhor, não sabemos onde colocaram. Então Jesus aparece, dá a Maria uma mensagem e uma missão, e ela vai cumprir essa missão, levando aos discípulos a mensagem do Senhor. A reação das mulheres. No Evangelho de São Marcos, elas fogem, tremendo, assustadas, e não falam nada para ninguém. No Evangelho de São Mateus, elas foram com pressa, com medo e com grande alegria. Pressa, medo e alegria. Avisar aos discípulos aquilo que os anjos tinham dito para que avisassem. No Evangelho de São Lucas, as mulheres saíram. E São Lucas ele é muito desconfiado dessa mensagem das mulheres. Tanto que ele vai colocar no finalzinho do capítulo 23, também no capítulo 24, que os discípulos não acreditaram na conversa das mulheres, naquilo que elas tinham contado. São João, Maria Madalena correu para contar a Pedro e ao outro discípulo, o discípulo que Jesus amava, que o corpo tinha sido levado do túmulo. E aí depois tem toda a narração de Pedro e João correndo para ir ao túmulo. Alguns alegam que as narrativas do túmulo vazio têm mera preocupação apologética, alguns exegetas, né? Porém, isso não se sustenta. Caso as narrativas do túmulo vazio tivessem uma mera intenção de fazer uma defesa da fé cristã ou da ressurreição do Senhor, seriam homens, os discípulos, os apóstolos, provavelmente Pedro, a ir ao túmulo e descobri-lo vazio, e não mulheres, dado que o testemunho de mulher não era aceito como válido no tempo de Jesus. As narrativas do sepulcro vazio estão em todos os 4 evangelhos canônicos, embora não fizessem parte do querigma primitivo. O anúncio primitivo da ressurreição era: o Senhor Jesus foi crucificado e Deus o ressuscitou dos mortos. Nós vimos isso na primeira aula. José de Arimateia, ele só aparece no evangelho por causa do túmulo, porque ele tinha um sepulcro novo, que ninguém tinha sido usado, e ele cedeu esse sepulcro para Jesus ser colocado nele. José de Arimateia não tem nenhuma importância e nenhuma relevância no evangelho. Então pergunta-se, por qual necessidade Arimateia aparece no evangelho e é nomeado? Lembrando que nenhuma personagem bíblica é nomeada sem que ela tenha relevância e importância. Apesar das aparentes diferenças nos relatos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles têm algumas diferenças nos relatos, existe uma narrativa primitiva, uma primeira narrativa a respeito do sepulcro vazio que perpassa todos os 4 evangelhos. Algumas mulheres foram ao túmulo no primeiro dia que se seguia ao dia da Páscoa, que para nós é o domingo, primeiro dia da semana, e o encontraram vazio, tendo ido depois comunicar isso aos discípulos homens que estavam fechados em casa com medo.
Vê-se aqui que as mulheres eram mais corajosas do que os homens. O fato de se encontrar o sepulcro vazio não levou aquelas mulheres automaticamente à fé na ressurreição de Jesus. Tanto que as narrações, logo depois que elas veem o túmulo vazio, sempre narram um diálogo com os anjos, ou com os dois homens, ou com aquele homem que Madalena pensa ser o jardineiro, ou um diálogo com Jesus ressuscitado que aparece, para poder esclarecer o fato do sepulcro vazio. Isso vai se dever às aparições posteriores, seja as aparições dos anjos, ou seja a aparição de Jesus ressuscitado. Provavelmente, por esse motivo, o túmulo vazio não fazia parte da primeira pregação querigmática da igreja, tendo entrado só posteriormente. São Lucas faz toda a construção do seu evangelho independente de São João. Mas como Lucas escreveu antes de São João, em muitos pormenores, São João depende de Lucas. São João usa Lucas como fonte em alguns momentos. Na narrativa do túmulo vazio, São Lucas e São João parecem não ter se encontrado, ou pelo menos São João não ter utilizado São Lucas como fonte. Nesse sentido, João está mais próximo de Marcos. Ao primeiro anúncio das mulheres sobre o sepulcro vazio, seguiu-se certa incredulidade dos apóstolos, que São Lucas narra, né? Tanto no finalzinho do capítulo 23, como no finalzinho do capítulo 24. Essas palavras lhes pareceram um desvario, alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres haviam dito a ele, porém ninguém o viu. São Lucas narrando. Depois também São João narra que as mulheres vão aos apóstolos, e se eles tivessem acreditado imediatamente, teriam dito, né? Mas não, Pedro e João vão ao túmulo para conferir se aquilo que as mulheres disseram, que aquilo que Madalena disse, era realmente verdade. São Marcos, ele não relata nenhuma aparição, senão no apêndice de uma possível redação um pouco mais tardia. São Mateus fala de uma aparição do ressuscitado às mulheres em Jerusalém. Agora nós já vamos dar um passo. Nós vamos do túmulo vazio para as aparições do ressuscitado. Essas duas narrações, elas estão bem próximas e uma complementa a outra. A aparição principal de Jesus no Evangelho de São Mateus é na Galileia, para onde ele envia os discípulos e onde ele vai aparecer aos discípulos, subir ao céu e enviá-los. Isso tornará aqueles discípulos apóstolos. A palavra apóstolo no grego significa enviado. São Lucas menciona várias aparições ao redor de Jerusalém. Aos 2 discípulos na estrada para Emaús, a Simão, aos 11 reunidos, todas no mesmo dia da Páscoa. São João relata as aparições também, todas em Jerusalém. Jesus e os discípulos não se afastam de Jerusalém. Maria Madalena, quando vai ao túmulo no relato de São João, também tem uma visão do ressuscitado. Depois, o ressuscitado aparece para os discípulos, para os discípulos reunidos, menos Tomé, o evangelho que nós ouvimos no segundo domingo da Páscoa. Depois, uma segunda aparição, 8 dias depois, estando todos reunidos em casa com as portas fechadas, e Tomé estava no meio deles. Essas aparições podem ser agrupadas assim: aparições em Jerusalém, aparições na Galileia. Em Jerusalém, a Maria Madalena, a Pedro, aos discípulos a caminho de Emaús, que no Evangelho de São Marcos eram 2 discípulos que estavam caminhando para a roça, e aos 11 reunidos em casa. E depois as aparições na Galileia. Aos 11 sobre a montanha, na montanha da Ascensão, aos 7 discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é uma narração exclusiva do Evangelho de São João, e o aviso às mulheres de Marcos e Mateus, né? O aviso para as mulheres irem aos discípulos dizerem que Jesus os precede na Galileia. Qual a possibilidade de verdade nessas narrações do túmulo vazio e da aparição de Jesus ressuscitado? Primeiro, uma mulher sozinha, como no Evangelho de São João, ou com outras mulheres, 2 ou mais, como na narração dos outros evangelistas, não poderia ter sido tomada como uma testemunha credível da ressurreição por ser mulher, porque o testemunho da mulher não era dado como válido. Depois, o abatimento psicológico dos discípulos depois da crucificação é atestado em todos os evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos como no Evangelho de São João.
eles estavam com medo. São João ainda diz, com portas trancadas. São Marcos, finalzinho do seu evangelho, no capítulo 16, versículo 8, afirma que as mulheres tinham medo. Elas tinham medo. Também São Mateus diz isso. São Lucas afirma que eles estavam todos em casa, o que concorda também com os relatos de São João, capítulo 20. E São João ainda acrescenta, além de estarem em casa, estavam com as portas trancadas e com medo quando o ressuscitado aparece. Além disso, a narração da viagem dos 2 discípulos de Emaús, que São Lucas faz no capítulo 24, dá conta da decepção deles acerca das expectativas que eles nutriam pelo mestre da Galileia. É de notar que em todas as tradições das aparições do ressuscitado, que na cronologia bíblica sempre segue-se ao encontro do túmulo vazio, são as mulheres que dão as notícias mais alegres, mais felizes. Elas que correm aos discípulos, elas que fazem o primeiro anúncio. São elas que saem e não os homens. São elas que o veem primeiro ressuscitado e não os homens. Isso se explica, em primeiro lugar, por causa da tradição oral a respeito da ressurreição que foi sendo passada na comunidade cristã antes dos evangelhos serem escritos. O estado de ânimo dos discípulos muda abruptamente depois da ressurreição do Senhor. Inicialmente eles estavam com medo, eles estavam fechados em casa. Ao verem o ressuscitado e ao reconhecerem-no como Messias, por exemplo, como Jesus, quando fala com Madalena e a chama pelo nome Maria, então ela reconhece que é o Senhor, porque anteriormente ela não tinha reconhecido que era Jesus. Depois também aos discípulos, quando ele entra em casa e lhes diz, a paz esteja convosco, a narração do Evangelho faz com que nós percebamos uma mudança no estado de ânimo dos discípulos, e os Evangelhos pintam essas aparições do ressuscitado com cores de alegria. Então se lembraram das palavras da Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos, por exemplo. Esta alegria é reportada como o dom do Espírito que o ressuscitado comunica aos seus. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Inclusive nós ouvimos esse trecho do Evangelho no último domingo, segundo domingo da Páscoa. Na morte de alguém próximo, de um ente querido, de um amigo, um verdadeiro abatimento se opera na psique humana. Isso nós podemos observar nas nossas relações interpessoais, nas nossas próprias experiências humanas. Sobremaneira, isso pode ser pensado acerca daquele a quem os discípulos colocaram tanta esperança, de que as coisas ao seu redor mudassem. Alguns, inclusive, esperavam uma mudança política total, como, por exemplo, no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos no monte, sobre o monte na Galileia. Ele vai subir aos céus, vai dar aos apóstolos o mandato de anunciar o Evangelho até aos confins do universo e do mundo. E aí chega lá um desavisado e pergunta, mas Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Então, alguns ainda tinham essa expectativa de um Messias político que fosse restaurar o Israel político do tempo de Davi. Com a morte de Jesus na cruz, todas as expectativas desmoronaram. Além disso, os possíveis 3 anos e meio de convivência de Jesus com os seus discípulos gerou afeto entre Jesus e eles. Gerou uma amizade, gerou uma cumplicidade. Tanto é verdade que Judas, depois da traição, vai se enforcar pelo peso da consciência. Primeiro por ter entregue sangue inocente, depois por conhecer Jesus. Por fim, o medo de serem igualmente presos pelas autoridades judaicas. Eles estavam com medo. Tudo isso fez com que os discípulos ficassem reclusos e medrosos, tristes e acabrunhados. Essa tristeza é relatada no Evangelho de São João. Os discípulos ficaram tristes pela morte do seu mestre. São João 16, no discurso da despedida, na chamada oração sacerdotal, Jesus vai falar muitas vezes, 16, 6, 16, 20, 16, 22, vós ficareis tristes, mas depois vós vos alegrareis. Somente um anúncio potente, uma reviravolta total, inesperada na situação atual, poderia ter mudado o estado de ânimo dos discípulos abatidos pela morte de Jesus, com medo das autoridades judaicas, decepcionados pelas suas expectativas frustradas,
a saírem porta fora, anunciando: aquele Jesus que vós matastes, Deus o ressuscitou, tornando-o Senhor e Cristo. E fazendo, inclusive, com que esse anúncio os levassem a ser presos, torturados, como todos os 11 apóstolos foram. Agora vamos às testemunhas da ressurreição. Em primeiro lugar, vamos olhar os anjos mensageiros, que nós relatamos lá no quadro sinótico, os anjos que aparecem às mulheres no túmulo vazio. A narração da ressurreição nos evangelhos tem como primeiros personagens as mulheres, que variam em quantidade conforme o relato que nós lemos. E os anjos, que também variam em quantidade e em anúncio. Em um evangelho são 2, no outro evangelho é um só. Em um evangelho o anjo diz uma coisa, no outro evangelho diz menos. Em Marcos, o anjo está dentro do sepulcro. Em Mateus, um anjo desceu e removeu a pedra que estava fechando o sepulcro e permaneceu do lado de fora. Em São Lucas, 2 homens estão lá dentro, em pé, e as mulheres olham dentro do túmulo e os veem. Em São João, a pedra foi removida e 2 anjos estão lá, um à cabeceira, outro aos pés. Qual a função do anjo mensageiro? Sua função é dizer uma mensagem e uma missão às mulheres. O anjo mensageiro é recorrente em toda a Sagrada Escritura. Ele vai aparecer em alguns momentos, por exemplo, a Virgem Maria, no dia da Anunciação. O anjo mensageiro, ele traz um anúncio do céu, uma mensagem de Deus. O anjo fala em nome de Deus. E aquilo que o anjo diz é, geralmente, uma missão para aquela pessoa a quem ele diz. Nos relatos da ressurreição, os anjos servem para lembrar as mulheres, e por meio delas aos discípulos, aquilo que o próprio Jesus já havia dito. Eles não vão dizer nada de extraordinário, eles não vão trazer uma revelação nova. Extraordinária, pelo contrário, é a circunstância do anúncio, o túmulo vazio. Eles vão lembrar que Jesus havia dito que ele deveria ressuscitar dos mortos. E esse anúncio é dado como missão, vão dizer aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A mensagem dos anjos se encaixa perfeitamente com a mensagem das testemunhas da ressurreição. Nesse sentido, os anjos são testemunhas da ressurreição. Porém, mais importantes que os anjos são as mulheres e depois os discípulos. O primeiro momento é o momento do encontro do túmulo vazio, que nos narram os evangelhos. As sucessivas idas ao túmulo vazio. As mulheres vão ao túmulo, Pedro vai ao túmulo, João vai ao túmulo. A comprovação de que aquilo que as mulheres disseram era realmente verdade. Os cristãos então logo anunciam: ele não está aqui. As aparições do ressuscitado às mulheres, a Maria Madalena, que Mateus narra logo que elas saem do túmulo, aos discípulos no primeiro dia da semana, como nas narrações de São João. Em Lucas, aos discípulos de Emaús e aos 11 da tarde daquele mesmo dia, credenciam os apóstolos, os discípulos, as mulheres, como testemunhas fidedignas da ressurreição. Elas também, como eles, são portadores de uma mensagem do céu, de uma mensagem de Deus, de um envio missionário. Alguém poderia objetar: mas esse tudo não passou de uma invenção da Igreja Católica, ou até mesmo desses discípulos ou dos evangelistas que escreveram os evangelhos? Quem pode ter a certeza de que esses relatos são verdadeiros? Bom, vamos supor que fosse mentira dos discípulos de Jesus e das mulheres, que Jesus não teria ressuscitado coisa nenhuma, que não houve anjo coisa nenhuma, que não houve sepulcro coisa nenhuma. Quanto tempo duraria uma mentira? A que preço se sustenta uma mentira? Em geral, uma mentira é sustentada para se auferir alguma vantagem. Quem sustenta uma mentira, sustenta com algum objetivo, para levar vantagem em alguma coisa. Qual vantagem os apóstolos do Senhor levaram por terem anunciado a ressurreição de Jesus? Mateus foi morto à espada na Etiópia. Marcos, o evangelista, foi arrastado pelas ruas de Alexandria do Egito até morrer. São Lucas, o evangelista, foi enforcado em uma oliveira na Grécia. São João, o evangelista, foi colocado numa caldeira de azeite fervente em Roma, escapou ileso, foi exilado na ilha de Pátimos e morreu em Éfeso, na Ásia Menor. Tiago Maior
o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, foi degolado à espada em Jerusalém. Tiago Menor foi jogado do pináculo do templo de Jerusalém e foi batido com madeira, com bordão, até morrer. Filipe foi enforcado de encontro em um pilar na cidade de Hierápolis, Frígia, na Ásia Menor. São Bartolomeu foi esfolado vivo. Foi arrancado todo o couro de São Bartolomeu, por ordem de um rei cruel. Santo André, irmão de São Pedro, foi crucificado e da cruz pregou ao povo até morrer. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante o reinado de Nero. São Paulo, também em Roma, no ano 67, foi decapitado durante o reinado de Nero. Qual o preço da mentira e qual o preço da verdade? Na era da pós-verdade em que nós vivemos, muitos que mentem defendem a sua mentira até o fim, mesmo diante de verdades evidentes. Mas dariam a vida por ela? No primeiro século da era cristã, aqueles homens rudes, e alguns deles mal letrados, levando-se em conta o abatimento moral que se constatou após a crucificação do Mestre, por quanto tempo eles manteriam uma mentira, uma falsidade, uma invenção sobre a ressurreição? Não é verossímil que eles, os discípulos, e elas, as mulheres, tenham sustentado uma mentira desse calibre, nem por um segundo. Logo em seguida aos eventos que os evangelhos nos narram, Pedro e João sofrem cadeias em Jerusalém, como nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós meditamos durante esses dias da Páscoa. E se sentiram felizes pela injúria que sofreram por causa do nome do Senhor. Ou a ressurreição de fato aconteceu, ou esses homens não possuíam um juízo perfeito. Se depreende dos textos mais tardios dos evangelhos e também das cartas paulinas, que a força que essas testemunhas encontraram não estava neles. Mas eles encontrou essa força que veio ao encontro deles vindo de fora, de outro lugar, de outro alguém. Que o quebra-cabeças angustiante da morte e crucificação de Jesus fez sentido de repente para aqueles discípulos medrosos, que se tornaram discípulos e testemunhas intrépidas do ressuscitado, enfrentando inclusive a morte por causa dele. Forte como a morte é o amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Eu quero concluir essas duas catequeses sobre a ressurreição de Jesus com um texto do Papa Bento XVI, no seu livro Introdução ao Cristianismo, que ele escreveu ainda quando era professor de teologia. Disse Ratzinger: está claro desde o início que Cristo, ao contrário do jovem de Naim ou de Lázaro, não voltou depois da ressurreição à vida terrena que levara antes. Ele ressuscitou para a vida definitiva, que não está mais sujeita às leis da química, nem da biologia, e que por isso mesmo se coloca fora do alcance da morte, numa eternidade dada pelo amor. Por isso os encontros com ele são descritos como aparições. Aquele que estivera 2 dias antes, sentado à mesa com eles, já não é reconhecido por seus amigos, ou continua sendo um estranho, mesmo depois de reconhecido. Notemos, por exemplo, o silêncio dos discípulos na aparição de Jesus à beira do mar de Tiberíades. Ele só é visto quando ele dá a visão. Só quando ele faz os olhos se abrirem e o coração tornar-se reconhecível em nosso mundo da morte, o rosto do amor eterno que vence a morte, é que ele pode ser visto. E colocamos esse visto entre aspas. E nesse amor manifesta-se o mundo novo, o mundo diferente, o mundo do porvir. Por isso é tão difícil, ou quase impossível aos evangelhos, descrever os encontros com o ressuscitado. E por isso eles conseguem apenas gaguejar a respeito desse encontro, quando eles o descrevem. Suas afirmações oscilam entre o tocar e o não tocar, entre o reconhecer e o não reconhecer,
entre a identidade total do ressuscitado com o crucificado e a sua transformação total. Eles reconhecem o Senhor e ao mesmo tempo não o reconhecem, tocam-no, mas ele continua intocável, ele continua o mesmo, e mesmo assim ele é totalmente diferente. Como na narração aos discípulos de Emaús, ele não é mais identificável como no tempo da sua vida terrena, porque agora, a partir da ressurreição, ele só é reconhecível a partir da fé, no âmbito da fé. O evangelista mostra que o encontro com o Senhor se dá num nível totalmente novo. Ele tenta descrever o indescritível, se valendo tanto do simbolismo da liturgia, quanto da mentalidade do tempo corrente. Mas tudo isso é apenas a metade do que precisa ser dito. O testemunho do Novo Testamento soaria falso se nós nos detivéssemos apenas nesse aspecto. A experiência do ressuscitado é diferente de um encontro com um ser humano da nossa história. Mas ela não pode se restringir a conversas à mesa e lembranças que se teriam transformado pouco a pouco na ideia de que ele estava vivo e que a sua missão teria tido uma continuidade de alguma forma naqueles discípulos que estavam com ele. Aqui Ratzinger está refutando uma ideia da teologia liberal, sobretudo presente na teologia protestante, mas que também entrou na teologia católica, de que a ressurreição do Senhor não necessitaria ter acontecido fisicamente, que ele não necessitaria ter ressuscitado corporeamente para que a sua ressurreição fosse verdadeira. Mas a sua ressurreição teria acontecido no coração dos discípulos, na fé dos fiéis, na fé da comunidade, e que ele, por meio da fé, de uma maneira, psicológica, abstrata, permaneceria ali no meio dos seus. Não. A ressurreição é um dado real, é um dado concreto. Embora nós não necessitemos transformar o discurso sobre a ressurreição em uma busca da materialidade do fato, e nós, pelo contrário, devemos nos afastar dessa ideia e nos afastar dessa pretensão, a ressurreição foi um fato verídico, comprovável, e transformou a relação dos discípulos, e transformou o interior dos discípulos, e transformou a primeira comunidade, como nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho. Foi uma transformação grande, interior, imediata. Uma interpretação dessa natureza nivelaria os acontecimentos numa perspectiva meramente humana, privando-a do seu conteúdo essencial. Os relatos da ressurreição são mais que meras cenas litúrgicas mais ou menos disfarçadas. Eles tornam visível o fundamento sobre o qual se ergue toda a liturgia cristã. Eles testemunham um novo fato que não brotou do coração dos discípulos, que não brotou meramente da fé da comunidade reunida, ou de uma abstração a respeito de Jesus, mas que chegou a eles, vindo de fora, que se apoderou deles contra todas as suas dúvidas, e os fez ter a certeza de que o Senhor ressuscitou realmente. A tentação por demais cômoda de dispensar a fé no mistério da intervenção poderosa de Deus nesse nosso mundo, mas de querer ter ao mesmo tempo a satisfação de manter os pés sobre o chão da mensagem bíblica, não leva a nada, diz Ratzinger, pois não faz jus nem à honestidade da razão, nem às exigências da fé. Não é possível ao mesmo tempo ater-se à fé cristã e uma religião dentro do simples limite da razão, como se somando 2 mais 2 fôssemos encontrar 4 na equação da revelação de Deus e isso acalentasse a nossa fome de domínio da razão. É necessário acolher o mistério. E aqui talvez seja o fato mais premente da ressurreição, o que foi mais desafiador aos discípulos, às mulheres, porque também é desafiador a nós. Acolher o mistério na dimensão da fé. E aqui encontra-se a única coisa que fez os 11 discípulos, mais Paulo, as mulheres, Maria, a mãe do Senhor, e todos os demais discípulos de todos os tempos dizerem: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Pedro, aos 11 e aos demais. E isso somos testemunhas,
nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem, como diz São Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos. Eis o salto da fé. Para aquele que crê, se tornará cada vez mais visível que a profissão de fé no amor que superou a morte está cheio de razão, que não é irracional, muito pelo contrário. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo, dessa nossa catequese sobre a ressurreição do Senhor. A partir da próxima semana, nós vamos fazer uma série de vídeos catequéticos sobre a Sagrada Escritura. Nós vamos começar com o primeiro vídeo, com uma introdução à Sagrada Escritura, e depois vamos, paulatinamente, adentrando a Sagrada Escritura para que você tenha acesso a um bom conteúdo, a um conteúdo de uma boa formação bíblica para a sua caminhada de vida de fé cristã. Nós pedimos novamente que você curta esse nosso vídeo, que se inscreva aqui no nosso canal, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas com os nossos conteúdos. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.